Oi, gente, tudo bem? Bom, vocês viram na primeira parte que nós conversamos sobre a teoria do fogo, como é que ele acontece, formas de propagação, como é a dinâmica, né, do fogo, como é que ela se transforma assim no incêndio, quer dizer, o fogo descontrolado, mas tudo que a gente falou de prevenção não deu certo. E aí aconteceu o princípio de incêndio, aconteceu o fogo, aconteceu tudo. O que é que a gente tem que fazer a partir de agora? Primeiro, os métodos de extinção do fogo. Existem 3 métodos básicos para a gente poder apagar com ele. O resfriamento, que é quando a gente faz a retirada do calor, daquele triângulo do fogo, né? Para fazer o resfriamento, a gente tem que colocar um produto que haja nessa temperatura, abaixando essa temperatura, e aí com isso, né, extinguindo o calor, quebrando aquele triângulo, quebrando aí a sequência, né, do prosseguimento do fogo, da continuidade do fogo. Nós podemos fazer também através do abafamento, que é a retirada do oxigênio. Talvez seja um pouco mais difícil, né, você fazer a retirada do oxigênio, porque o oxigênio é tudo que está aqui ao nosso redor. Mas tem como fazer isso sim. Então, quando a gente tira esse oxigênio, a gente faz o abafamento e corta mais uma vez o triângulo, né, e extingue o fogo. E tem também através do método de isolamento. Esse método de isolamento é quando a gente separa o combustível, separa os materiais que ainda não estão queimando, ou aqueles que estão queimando, a gente afasta do restante para justamente não ter o perigo de ter a propagação do fogo através daquele método de condução, né? Que é quando o material quente está junto de outro material e com isso dá prosseguimento ao fogo. Bom, nós temos alguns produtos que podem ser utilizados, né, para a gente poder apagar o fogo. A maioria dos produtos, eles fazem o processo de resfriamento e abafamento. Então, esses produtos, que são chamados de agentes extintores, são utilizados dentro de alguns equipamentos para poder facilitar aí o trabalhador, o operador, o bombeiro, o brigadista a apagar os princípios de incêndio. Dentre os agentes extintores mais comuns, nós vamos ter a água, que é usado em bastante quantidade e tem de forma até mais fácil, usado pelo pessoal do Corpo de Bombeiros. Ele faz o processo de resfriamento, né? A água, ela consegue penetrar em todas as partes ali do combustível que está queimando, então ele serve para apagar incêndio em classes A, em combustíveis de classe A, que são aqueles materiais sólidos, papel, tecido, madeira, plástico, papelão. E pode ser usado como um jato sólido ou como um jato em neblina. Vocês estão vendo aí a figura de 2 profissionais, 2 bombeiros, usando um equipamento, na verdade, que ele consegue utilizar, consegue ser usado para jato sólido e para jato em neblina. A água, ela pode até ser utilizada para apagar incêndios em líquidos combustíveis e inflamáveis, mas isso se realmente o profissional for muito, mas muito capacitado. Então, isso acontece com o pessoal do Corpo de Bombeiros, né? Que eles têm vários treinamentos e práticas para poder saber a técnica correta. Então, no geral, a gente não recomenda que seja utilizado a água em incêndios de líquidos, porque a partir do momento que você lança o produto água, seja por uma mangueira, como está aí na figura, ou por um extintor, ela vai sair com uma pressão e ela vai, no momento que bater naquele líquido, espalhar mais o líquido. E como esse produto ele queima somente na superfície, então vamos espalhar aí a área que está pegando fogo. Também não é recomendado que a água seja utilizada para incêndios em equipamentos que estejam energizados, porque ela é uma boa condutora de eletricidade. Quando for utilizado o equipamento e que a água saia em jato sólido, a gente deve ter bastante cuidado com o uso dessa água, principalmente não direcionando para ninguém, porque ela tanto pode quebrar algum equipamento que seja mais frágil, como também a gente pode ferir alguém se direcionar essa água com jato sólido
para uma determinada pessoa, né? Porque a pressão que ela sai é muito forte. Nós temos a espuma, né? A espuma também é utilizada pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, e nós temos nas empresas alguns equipamentos que podem expelir a espuma, e com isso ajuda a gente a apagar o incêndio. A espuma ela é produzida por uma mistura da água com um sabão líquido concentrado, com outro produto, que é chamado de LGE, líquido gerador de espuma. Então, quando há essa mistura, ela sai fazendo aí essa espuminha que a gente está vendo aí na saída desse equipamento, desse esguicho. Ela age também através de resfriamento, né, justamente por ela ter a água como componente, mas ela também acaba fazendo aí um processo de abafamento, porque ela vai grudar, ela vai preencher toda aquela área que está queimando e vai impedir a passagem do oxigênio. Então, ela age por resfriamento e por abafamento. E nesse caso, a gente pode usar em incêndios de classe A e também em incêndios de classe B, que são os líquidos combustíveis inflamáveis. Mesmo ela tendo a água, mas o tipo da pressão com que ela sai, ela é menor, né? E aí a gente pode realmente utilizar nos líquidos que não vai, assim, espalhar muito aí essa área que está queimando. Mas é claro que é bem interessante que antes da gente direcionar essa espuma para a base do fogo, para o produto que está queimando, a gente consiga direcionar para um anteparo, né? Bater numa parede, bater em qualquer canto, para que ela escorra ali naquele líquido, não seja jogado, seja lançado diretamente para o líquido, né? E é claro, a gente não deve utilizar em incêndios de classe C, que são os equipamentos energizados, porque também vai conduzir eletricidade, e nos equipamentos de classe D, que são os metais pirofóricos, existem alguns metais que eles não podem entrar em contato com água, porque eles, até só pelo fato de estar em contato com água, podem se incendiar, podem liberar calor. Então, a gente precisa também conhecer esses produtos específicos da classe D, para saber o extintor adequado, o equipamento, o agente extintor que pode ser utilizado. E alguns tipos de espuma, elas possuem propriedades corrosivas. Então, dependendo do material, da área onde a gente vai lançar essa espuma, a gente pode perder também os outros equipamentos, os outros materiais que não estavam queimando naquele momento, mas que a espuma conseguiu atingir ali toda a área. Temos o CO2, né, que é um gás que não tem cheiro, não tem cor. Ele é um gás inerte e não é condutor de eletricidade. Com isso, né, a gente pode utilizar o CO2 nos equipamentos que estão energizados, porque ele vai fazer ali o processo de abafamento, né, justamente pela propriedade de ser inerte, ele vai fazer com que o oxigênio saia dali daquele local e ele faz esse processo de abafamento. Ele pesa, né, um pouquinho mais aí do que o ar atmosférico, então ele atende aquelas áreas mais baixas, é pesado, mas em compensação a gente tem que ter bastante técnica na hora de utilizar, porque justamente por ele ser um gás, embora seja pesado, se concentre mais embaixo daquela área, né, onde a gente está, onde o fogo está, mas ele vai também se dissipar com uma certa facilidade e talvez não tenha tempo de fazer realmente a extinção do fogo, né, por conta também da quantidade que foi utilizada ali do produto. É eficiente, então, nos casos de incêndios de classe C e de classe B. Ele não dá bons resultados nos incêndios de classe A, então não é recomendado que se use, né, para você não perder tempo, gastar o produto e, na verdade, não vai apagar o fogo. Então, por isso que a gente direciona os agentes adequados para cada tipo de classe. E é lógico que se você estiver usando ele dentro de um ambiente fechado e a propriedade dele é de retirar o oxigênio do local, a gente tem que ter bastante cuidado, porque pode causar asfixia nas pessoas que estiverem ali dentro. Então, a técnica de utilizar o CO2, o local onde utilizar o CO2, ele é analisado previamente pelo pessoal da área de engenharia de segurança,
colocado através de projetos aprovados pelo Corpo de Bombeiro, porque eles têm vantagens e desvantagens. Uma outra desvantagem que a gente pode dizer do CO2 é porque ele é um gás que sai numa temperatura muito baixa. E se você direciona esse gás para alguma pessoa, né, para o corpo de alguém, você ainda corre o risco, né, que essa pessoa tenha queimaduras por conta da temperatura muito baixa desse gás. Quer dizer, não só a outra pessoa, né? Você também, se estiver usando algum equipamento com CO2, a gente tem que saber utilizá-lo corretamente para que também não se queime, né, e faça a extinção do fogo com o máximo de segurança possível. Nós temos o agente pó químico seco, que ele age por abafamento na extinção do fogo. É bastante eficiente para os incêndios de classe B, ou seja, líquidos combustíveis, né? Ele vai grudar na superfície desses líquidos, justamente onde é a área maior assim, de queima. Ele não conduz a eletricidade, então ele também pode ser utilizado em incêndios de classe C. No entanto, dependendo do equipamento que você tiver, talvez seja mais interessante utilizar o extintor de CO2, o agente CO2, porque o pó, como é um bicarbonato de sódio, ele vai acabar penetrando nas partes mais sensíveis aí desse equipamento e pode causar uma corrosão e, além disso, é difícil de ser retirado dali, né? De ser limpo. Então, ele pode danificar não só o equipamento que esteja queimando, mas como os outros equipamentos que estejam naquele mesmo ambiente. Para incêndios de classe A, ele não vai dar bons resultados, porque ele vai ficar na superfície daquele fogo, e a gente já viu que os incêndios de classe A, eles queimam na superfície e eles também queimam por dentro. E justamente por ser um pó bastante fino, né, e as suas partículas, ele pode ser asfixiante. Então, a gente não deve utilizar esse equipamento, esse agente, dentro de um ambiente fechado, né, se a gente não tem a certeza de como vai utilizar, ou se tem outras pessoas ali também, nesse mesmo ambiente, que possam ficar aí asfixiados por conta desse pó. E é claro que jamais deve direcionar o agente para ninguém, né? Para jogar em ninguém, nem por brincadeira. Esses agentes extintores, eles podem ser encontrados em alguns equipamentos. O equipamento mais simples, né, que você vai encontrar em todo tipo de empresa, todo tipo de estabelecimento, é o extintor. Os extintores, como vocês estão vendo aqui na figura, eles podem ser de água, de espuma, de CO2 ou de pó químico seco. Eles são portáteis, então eles têm um peso máximo, né, para se chamarem portáteis. Ele também tem alguns extintores de espuma, de água, CO2 e pó dentro de carretas, quando eles têm pesos acima de 30 quilos. Né? Vocês vão identificar aí depois o que tem na empresa onde vocês trabalham. E esses equipamentos, eles são definidos pelo profissional de segurança, um engenheiro, onde ele vai fazer um projeto, vai enviar ao corpo de bombeiro de cada estado, né, do seu estado, e o bombeiro eles vão aprovar a localização e a definição do tipo de agente, se ela está adequada naquele local, levando em consideração o que vai ter naquele estabelecimento. Vai ser uma indústria, uma escola, um hospital. Então, assim, é o primeiro equipamento, né, que a gente identifica, mas depois a gente vai apresentar outros equipamentos aí para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, de cada um desses extintores e como a gente deve utilizar. Bom, o extintor de água, vocês estão vendo aí a composição interna dele. Ele tem a água dentro do equipamento, tem um sifão por onde vai sair essa água, tem o gás que fica dentro desse equipamento para justamente fazer a saída dessa água, né? Fazer com que ela seja expelida. Os equipamentos, eles vão ter mangueiras, vai ter a válvula, um pino que vai travar aqui e o manômetro, que é o que vai estar mostrando sempre se a quantidade de gás ali dentro ainda está suficiente para a saída de a quantidade do produto que está ali, né?
Então, mais uma vez aqui, para vocês não esquecerem, uso exclusivamente em incêndios de classe A, lembrando que toda vez que a gente for utilizar um extintor, a gente deve procurar a direção do vento, tá? Para que não seja atingido pelas chamas que está vindo daquele incêndio. Direcionar bem a mangueira para o jato do produto sair para a base do incêndio, tá? A gente tem que se ligar muito nisso, porque às vezes a pessoa se confunde e direciona o produto para as chamas, então bota mais alto, mas a gente tem que direcionar para o combustível que está queimando. E a partir do momento que a gente retira o lacre e aperta o gatilho para poder expelir esse produto, a gente só vai parar depois que terminar todo o produto que tem ali dentro. Porque a partir do momento que você aperta de uma vez ou aperta bem rápido o gatilho aí desse extintor, não só o de água, como também os outros, a gente não deve mais utilizar esse equipamento. Na verdade, a gente inutiliza ele. Então, é melhor que você gaste todo o produto para ter a certeza que o fogo vai ser extinguido e terminando esse procedimento, você deita o extintor no chão e vai em busca de outro, né? Ou os colegas que estiverem próximos, eles já estão utilizando esses outros equipamentos e já vai saber também que aquele ali já está vazio, já foi utilizado. E nós estamos mostrando para vocês alguns modelos de extintores tipo carreta, onde você vai encontrar também nas empresas, aí vai depender da quantidade de produtos que se precisa, né, naquele local. Então, o de espuma, você antigamente encontrava ele também portátil com mais facilidade, mas ele tinha um desenho, né, desse extintor que às vezes causava acidentes, então o pessoal achou melhor desativar aquele tipo de extintor e passou a utilizar um outro modelo, né, que é esse aqui, mas geralmente você encontra o extintor de espuma dentro do local de trabalho na carreta, né, por conta até da quantidade. Então, como a gente já falou, dentro dos equipamentos vai ter a água e um líquido gerador de espuma, e ele, a partir do momento que ele é acionado, esses produtos eles se misturam, né, dá a forma da espuma, e a gente também vai fazer o mesmo procedimento, retirar o lacre, direcionar a mangueira para a base do fogo e acionar o gatilho e só parar quando terminar, né, quando esvaziar todo o extintor. Na verdade, no extintor de espuma, quando você utilizar em incêndios de classe B, né, que seriam líquidos combustíveis, então não é interessante também que faça o direcionamento direto para o líquido, porque a pressão com que a espuma vai sair de dentro desse extintor pode espalhar mais esse líquido e como ele queima na superfície, então vai espalhar também o fogo. A gente deve direcionar o jato para uma parede, né, para algum anteparo que esteja próximo a esse fogo, porque ele vai bater, a espuma vai bater nesse local e vai escorrer a espuma e acabar cobrindo aí toda a área do fogo em combustíveis líquidos. Aqui nós temos um modelo de extintor de dióxido de carbono. Ele, como é o próprio gás, então ele não vai precisar, né, de nenhum outro aditivo. E vocês também já devem ter prestado atenção que ele não vai ter o manômetro, porque a pressão com que esse gás ele está dentro dos extintores, ela é grande e não o tipo de manômetro que é utilizado, ele não suporta a pressão que está ali dentro. Mas os extintores de CO2, a gente verifica se ele ainda tem quantidade suficiente do produto através da pesagem. Então, os extintores de CO2, eles têm no mínimo 6 kg de CO2, né, para ser o extintor portátil, mas no geral, junto com o próprio recipiente, que deve pesar em torno de 13 a 15 quilos, então ele fica aí com 18, 19, 20 quilos, né?
E a partir do momento que a gente faz a pesagem, que deve ser feita a cada 6 meses, se diminuir 10% do peso, então significa que a gente já precisa mandar para a empresa para encher novamente, porque já saiu a quantidade de produto, né? Claro. Vocês têm que ter o cuidado, né, de sempre lembrar em não segurar aqui no difusor, que é esse que vocês estão vendo preto, mas você também pode ter um difusor na cor vermelha, porque esse gás ele sai com uma temperatura muito baixa, abaixo de zero, e você segurando aqui nesse difusor, você pode ter queimaduras por conta dessa temperatura do gás. Mas todo difusor ele tem um punhozinho, um punho emborrachado, onde você vai segurar assim nesse punho, e aí você não tem o perigo também aí de ficar ferido, né, por conta do uso incorreto do extintor de CO2. E aqui, né, um modelo do extintor de pó químico, onde você encontra, tanto nas empresas ou no mercado para vender extintor de pelo menos 4 quilos, 6, 8, 12 quilos, aí vai depender, né, da definição do engenheiro de segurança para a quantidade de unidades extintoras que ele precisa naquele local, seguindo, né, o código de incêndio que tem no seu estado. Cada estado pode variar um pouco aí do quantitativo de equipamentos para colocar em um determinado local. Então, aqui você vai encontrar dentro do extintor de pó o pó, que seria o bicarbonato de sódio, né? Na maioria das vezes você vai encontrar isso, esse bicarbonato, e um gás, né? Um gás propelente, quer dizer, como é que esse pó vai sair daí de dentro? Então, você vai ter um gás que vai fazer a saída desse gás. Aqui no manômetro, a gente vai ver a pressão do gás. Então, se ele tiver com o manômetro acusando com o ponteiro acusando cheio, significa que tem quantidade de gás suficiente para sair daí de todo o produto. A mangueira, o formato é bem parecido com um extintor de água, mas você vai identificar através não só da sinalização que vai ter nas paredes, nas colunas, né, do tipo de extintor, como você também vai identificar aqui no próprio corpo do extintor a etiqueta que a empresa coloca, mostrando para qual tipo de fogo, de classe de incêndio que ele pode ser utilizado. Então, você está vendo aqui uma tomada e então diz que é para ser utilizado em incêndios de classe C, equipamentos energizados, e você vê aqui aquele símbolo de como se estivesse derramando um líquido que é mostrando que serve para incêndios de classe C. Ou melhor, de classe B, né? Líquidos combustíveis inflamáveis. Então serve para a classe C, né, que é essa daqui, e a classe B, que é essa outra simbologia usada na própria carcaça, no próprio corpo aí do extintor. Veja só, eu deixei esse extintor aqui para mostrar a vocês, que é um extintor de Alon. Ele é um tipo de produto, né, que também faz o processo aí de abafamento nos incêndios, que pode ser utilizado tanto em incêndios de classe A, B ou C. Ele é muito interessante e prático de ser utilizado em incêndios de classe C, equipamentos energizados, porque se você tem equipamentos sensíveis, ele não vai danificar, mas não é um produto fácil de você encontrar nas empresas, né? Então, o projeto, o projetista, o engenheiro, ele vai decidir, né, pela utilização do extintor de Alon, de acordo com o tipo de equipamentos que ele tiver ali dentro daquele ambiente. Mas eu estou mostrando aí só para vocês que o modelo em si, né, dos extintores, ele é o mesmo para cada um dos outros produtos também, né? Então tem que se ter a identificação aqui no corpo do extintor para que a gente não confunda qual equipamento ou qual produto que tem ali dentro daquele equipamento. E extintor de pó seco especial. Então, esse pó seco especial,
vocês estão vendo aí que ele é comumente uma mistura de cloreto de sódio com fosfato tricálcio e metal estearato. E também tem um propelente, né, que é o produto, o gás que vai expelir esse pó de dentro desse extintor. São agentes utilizados para incêndios de classe D, onde usa metais pirofóricos, e também você não encontra, né, em todos os ambientes. Vai ser realmente específico para esse tipo de produto, esse tipo de combustível que está classificado na classe D. E nós temos hoje os extintores de pó ABC, que assim são mais utilizados para os veículos, né? No entanto, a lei de trânsito, o Código de Trânsito brasileiro, ele até já retirou a obrigatoriedade de usar o extintor de pó ABC, mas é um composto aí de fosfato monoamônico que pode também ser utilizado para incêndios de classe A, B e C. Então, ele tem uma boa aceitação, né, no momento de fazer a extinção do fogo em qualquer um desses tipos de combustíveis. Os extintores, eles precisam estar em locais com boa sinalização, fácil visualização, deve ter o acesso sempre livre até a chegada desses extintores. Não tenha também a probabilidade de que qualquer tipo de incêndio dentro daquele ambiente possa impedir o acesso das pessoas até a chegada a esses extintores. E todas essas localizações, elas estão naquele projeto, tá? Não é para mudar de lugar, né, de qualquer forma, porque a pessoa quer, não. Para fazer essa mudança, tem que pedir também uma nova aprovação desse projeto. E toda vez que você vai colocar a localização dos extintores, eles precisam também estar sinalizados. Essa sinalização, ela pode ser através de discos ou setas, que vai ficar mais ou menos a 1,80 m de altura, né, esse tipo de sinalização. O extintor, ele pode ficar no chão ou ele pode ficar pendurado, desde que essa parte mais alta aqui do extintor, ela não fique acima de 1,60 m. E vocês já devem ter prestado atenção que para essa sinalização, que é de disco ou seta, você tem cores diferentes. Você tem sempre a borda da sinalização de cor vermelha e a parte interna de uma outra cor. Isso ajuda na identificação do tipo de extintor, né, do produto, porque de repente você pode estar numa área que esteja sem iluminação ou que esteja com muita fumaça e não vai dar para enxergar as letras com o nome do produto que tem ali. Então, a gente pode também usar a sinalização através das cores, onde eu tenho uma sinalização com a parte interna branca, eu vou ter extintor de água ou espuma. Quando você tiver a parte interna com a sinalização amarela, vai ser sempre o extintor de CO2, e com a sinalização azul, vai ser um extintor de pó. Então, fica mais fácil também para você saber para onde vai se direcionar em caso de princípio de incêndio. Esses extintores, por ele ter uma pequena quantidade de produto, eles têm que ser usados rapidamente e corretamente para ver se apaga com os princípios de incêndio. Mas se já tomou uma determinada proporção, então aí o pessoal que é da formação da brigada, eles têm outros equipamentos para utilizar e pode também chamar, né, acionar o corpo de bombeiros. Mas mesmo que seja somente com o uso do extintor, né, vocês têm que estar sempre fiscalizando, inspecionando esses equipamentos. Por quê? Porque a gente precisa saber se o manômetro, né, que é o reloginho, se ele está com o ponteiro na posição verde, significa que tem gás suficiente ali dentro daquele extintor para expelir o produto, que no caso seria o pó, a água ou a espuma. Quando é o extintor de CO2, tem que fazer a pesagem. O extintor de CO2, ele vem com em torno de 6 kg de produto, mas ele tem um extintor com paredes mais grossas, então ele pesa mais do que os outros extintores. Aí, no total, ele fica sempre em torno de 20 quilos. Então, quando a gente pesa, a pesagem deve ser a cada 6 meses. Se vê que diminuiu 10% do peso, né, que o peso vem sinalizado mais ou menos por aqui, né,
pelo gatilho. Se ele diminuiu 10% do peso, então você já precisa mandar para a empresa para ela fazer uma avaliação ou fazer uma nova recarga. E também verificar se está sempre com o lacre, que o lacre ele prende esse pino aqui, que é o que impede que haja o acionamento acidental aqui desse gatilho. Um outro detalhe na questão dos extintores é esse disco aqui. Ele é uma sinalização também, né, que demonstra que realmente o equipamento ele foi inspecionado e recarregado. Se você de repente manda para a empresa ou alguém acha que tem que burlar a recarga e fazer uma troca das etiquetas, né, que mostra que foram recarregados, mesmo sendo etiquetas de metro, sabe? O pessoal às vezes falsifica. Então você vai ter também aqui a cor, né, dessa auréolazinha que fica aqui dentro do gatilho, né, do extintor, mostrando que realmente ele foi mexido, né, que ele foi recarregado, e essas cores elas têm já uma definição até mais ou menos 2025 das cores que vão utilizar durante aquele ano. Aí a gente sabe logo se foi feita a recarga ou não.